Com a Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir, caminhos para a liderança, vamos explorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo UFT, e no episódio de hoje falaremos sobre Brian Banks, um sonho interrompido. Em busca do autoconhecimento e evoluir. Vamos falar sobre esse filme. Antes, eu quero já te convidar a mandar uma mensagem para nossa equipe aqui, para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. E meu convite nessa mensagem é para você indicar um filme que tenha feito sentido para você, sabe? Que tenha te incentivado, te motivado, te trazido vários insights no momento em que você precisava na sua vida. Manda essa mensagem, eu vou fazer questão de repostar lá no meu Insta, eu.Fernanda Gonçalves, me segue por lá. E também, se eu não tiver visto, vou fazer questão de assistir. Pode contar também na mensagem por que esse filme te inspirou. E vai ser uma honra a gente poder trocar essas figurinhas aí, poder conversar sobre esses filmes. Eu amo filme, gente, eu prefiro filme do que série. Então eu sempre assisto mais filmes do que série. Quando eu assisto série, tem que ser aquelas séries curtinhas, sabe? De poucos episódios, 6 episódios, tá ótimo. Vamos então falar sobre o filme, né? E vou fazer aqui um pouquinho de spoiler, não tem jeito, mas você precisa assistir o filme. É incrível, incrível. Brian Banks é um ex-jogador de futebol americano que teve sua carreira interrompida devido a uma acusação falsa de estupro. E ele foi condenado injustamente e passou 6 anos na prisão. Então, quando ele estava iniciando a carreira de futebol americano, infelizmente aconteceu essa situação na vida dele. E ele sabia, né? Ele sabia, inclusive ele sabia desde o início o quanto ele era inocente, mas por várias questões, e vocês vão entender isso melhor assistindo o filme, ele acabou sendo acusado. Enfim, acusado e condenado, né? E infelizmente ele passou 6 anos na prisão. Uma coisa muito importante que me chamou a atenção no filme foi a relação dele com a mãe. O quanto que a mãe sempre acreditou na inocência dele, sempre esteve do lado dele, sabe? Como que é importante isso, né? A gente ter a figura da mãe e a mãe tá com a gente, né? E acreditar profundamente que isso é uma verdade. E quando ele sai da prisão, ele vai à luta para tentar provar a inocência dele. Essa é a parte mais bonita, sabe? Ele poderia ter saído e tipo, já paguei os 6 anos mesmo, né? Vou fazer o quê, né? Já perdi 6 anos da minha vida, já perdi 6 anos de futebol americano. Vai ser muito difícil voltar para isso. Ele tentou, o filme conta, né? Que ele tentou voltar para o futebol americano. E ele até consegue, mas veja o filme para você entender melhor. E ele podia ter buscado uma vida e deixado isso pra lá, sabe? Ter infelizmente acreditado que aconteceu, agora não tem o que fazer. Ele já pagou por 6 anos. Só que ele sai da prisão decidido em mudar isso, em provar a inocência dele. E a mãe do lado dele, como sempre. E ele procura um grupo na verdade, uma espécie de ONG, né, que tem um advogado muito famoso, professor inclusive, que trabalha exatamente nesse tipo de causa, em que houve condenação de uma forma injusta. Então, eles trabalham para provar a inocência. E ele procura esse advogado. E ele tem muita dificuldade de conseguir a atenção desse advogado para olhar para a causa dele, porque esse advogado
precisa, para entrar nessa briga, né, de provas que ajudem ele a provar a inocência, né? E esse advogado diz que não enxerga, que não vê, e que ele precisa buscar essa prova para que realmente possa haver uma reviravolta nesse caso, né? E ele não desiste nunca disso. Ele busca isso incansavelmente. Então, quantas vezes, né, a gente tá dolorido, a gente tá cansada de viver uma situação e a gente se entrega e não busca olhar as situações, né, buscar outras oportunidades. E ele prova o tempo todo o quanto que foi importante ele não desistir da verdade dele, sabe? Porque ele tinha essa consciência muito forte de que ele queria provar a inocência. Não interessa o que iria acontecer, se ele iria ganhar alguma coisa com isso ou não, que isso não ia anular os 6 anos que ele passou na prisão, que ele perdeu no esporte, né, do futebol americano, mas ele queria provar a inocência dele. Isso para ele era muito importante. E no final, obviamente, esse advogado e a equipe dos estudantes que trabalham junto, né, com esse advogado conseguem fazer isso. Muito interessante o trabalho que essa equipe fez junto com esse advogado. Muito estimulante a história do Brian e de como ele trabalha com isso, sabe? No dia a dia, quando ele conta que ele foi condenado, né, como que as pessoas veem, como as pessoas reagem, como que a gente ainda vai para esse lugar, né? Imagine que se de fato ele tivesse cometido o crime e ele pagou por esse crime e ele sai da cadeia e as pessoas ainda continuam condenando ele de alguma forma. Que é como? Não dando emprego, não dando oportunidade para ele. Quando ele conta a história, as pessoas se afastam. E ele passa por isso tudo no filme, sabe? Com muita resiliência, com muita força de vontade para mudar essa realidade. Então, volto a colocar aqui, se você está desanimado, se você está desanimada, se você conhece alguém que está assim, manda esse podcast para essa pessoa, fala para essa pessoa assistir esse filme, porque esse filme vai trazer muitos insights e reflexões poderosas. Não é que vai ser fácil, mas quando a gente vê uma história dessa e vê que ainda há justiça, a gente vê que independente também se ele conseguisse provar ou não a inocência dele, mas o próprio ato e a coragem de trabalhar em cima disso, sabe? De dizer, eu sou inocente, eu quero provar isso. E essa dignidade, né, que ele ainda sai da cadeia, é com essa dignidade, com os valores dele, né, lá, tudo que ele viveu lá na cadeia não interferiu nos valores dele. E ele, inclusive, dedica isso a um homem que ajudou ele muito nesse período em que ele estava preso. Então, por isso que eu tô falando, tem que assistir o filme, não tem jeito, tá? Que por mais que eu dei vários spoilers aqui, é muito importante assistir o filme para entender todo esse contexto. E pra gente também poder ir para esse lugar, né, do não julgamento, por mais que seja difícil. Porque é difícil. E aí uma pessoa que já foi condenada, que pagou pelo crime dela, ela sai e ainda assim a gente condena ela. A gente continua condenando como se ela não tivesse pago por aquele crime ou como se ela não tivesse se arrependido. Talvez sim ela não se arrependa. A gente conhece vários casos de pessoas que saem da prisão e continuam cometendo crime, ok? Mas isso não pode anular aquelas pessoas que saem da prisão e querem mudar de vida, que não foram corrompidas dentro da prisão, muito pelo contrário, aprenderam com todo esse processo. Então, só que aí se a gente tirar a parte aqui da prisão, mas quantas vezes a gente comete um erro, que a gente não precisou ir para a prisão, e a gente se coloca nessa prisão mental, numa prisão emocional, de ficar se cobrando pelo nosso erro, que a gente não poderia ter cometido, não poderia ter feito isso ou aquilo, e a gente entra numa culpa e a gente não consegue viver a vida
porque a gente não se perdoa por aquele erro. Então a gente também precisa olhar para esse lado da vida. Esse lado em que a gente não se auto-perdoa, em que a gente não entende que o que a gente fez naquela época, naquela situação, era o melhor que a gente tinha para fazer, porque a gente não tinha a consciência que a gente tinha hoje. E eu também quero te convidar a refletir quantas vezes a gente vai para o lugar de ficar julgando o outro, pelo que o outro fez, que você sabe, às vezes você assistiu, às vezes você foi a pessoa que sofreu por esse erro dessa outra pessoa, e a gente não vai para o lugar do perdão. A gente não vai para o lugar que não adianta carregar esse peso, porque isso não vai fazer com que a nossa vida melhore. Muito pelo contrário. A nossa vida só vai piorar se a gente não se auto-perdoar e também se a gente não perdoar o outro. E perdoar o outro, gente, não é esquecer. Perdoar o outro não é deixar que o outro permaneça na nossa vida. Isso vai ser uma escolha que nós vamos fazer. Se perdoar é deixar a pessoa ficar, se perdoar é perdoar e você segue o teu caminho que eu sigo o meu. Isso vai ser o desafio de cada um aqui. Mas poder olhar e entender que todo mundo erra. E que chega desse lugar de ficar o tempo inteiro julgando e punindo, ou nos auto-punindo e nos auto-julgando, ou fazendo isso com as outras pessoas. Geralmente, quando a gente faz isso com as outras pessoas, é porque a gente faz isso com a gente. A gente tem um auto-julgamento nosso, absurdo. Isso só leva a nossa vida ladeira abaixo, porque se eu tenho um nível de auto-julgamento sobre o que eu faço, o que eu fiz, eu tô sempre me punindo. Eu tô sempre dizendo que eu me puno, e aí eu não sou então uma boa pessoa, então eu não mereço as coisas legais da vida, e aí a gente vai indo numa espiral descendente de uma vida triste, de uma vida vazia, de uma vida sem sentido. Então é ir para esse lugar de que eu errei, vou pedir desculpas a quem eu tenho que pedir, vou me auto-perdoar, vou fazer esse processo, né? Procure ajuda, se você não consegue fazer isso sozinho, tá tudo bem, mas procure ajuda então. E olhe, pare de olhar para o outro querendo julgar sobre o que o outro faz o tempo inteiro. Porque talvez a gente não faria diferente se a gente estivesse vivendo o que essa pessoa está vivendo. Então, cada um tem uma história de vida, né? Cada um tem as suas questões que precisa avançar, evoluir. Todo mundo está nesse caminho. A diferença é que poucos estão conscientes e muitos estão inconscientes. Ir para esse caminho é o caminho do que, se eu fiz algo errado no passado, eu posso fazer diferente no presente e no futuro. É uma escolha minha. Sabe? Então, quando a gente tem essa consciência que a gente pode fazer diferente, que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar, que a gente pode evoluir, a gente vai para um outro lugar. E esse outro lugar, ele é mais leve, ele é mais acolhedor, ele é mais amoroso. Sabe? Tipo o colinho de mãe, que sabe corrigir a gente na medida certa, mas também sabe dar amor. Sabe, dar carinho. É importante a gente se perdoar pelas coisas que a gente não fez de legal no passado. Talvez esse passado tenha sido ontem. Nossa, ontem eu fiz uma coisa horrível. Se perdoe. Peça desculpas a quem você tem que pedir e reflita sobre isso para que esse erro não aconteça mais. E tem muita gente que fica na expectativa de quando vai pedir perdão, pra que eu vou pedir perdão se outra pessoa não vai me perdoar? Aí você não dá esse passo, né? E a questão não tá se outra pessoa vai te perdoar ou não. A questão está em você ter perdoado. Sabe? Então a gente precisa sair desse lugar de que eu só faço se outra pessoa então me perdoar. Aí tá tudo bem, aí eu faço. Não. Aí você não está fazendo realmente algo que é genuíno, algo que é sincero do seu ser. Você está colocando uma condição. Só faço se. E aí só faço se, não existe realmente um perdão aí genuíno, né? Que vem da sua essência, que vem da sua alma. E outra coisa que eu acho importante falar aqui é que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né?
Então, quando eu condeno alguém, quando eu julgo alguém por um erro, que talvez até hoje eu não tenha cometido, eu não sei se amanhã eu vou cometer esse erro. A gente não tem bola de cristal. A gente não sabe quais circunstâncias da vida a gente vai passar, que de repente a gente vai se comportar como aquela pessoa que eu julguei, que eu condenei, e aí eu acabei fazendo a mesma coisa tempos depois. Nada disso que eu tô falando é simples e fácil de fazer, mas quando a gente começa a refletir, a ter mais consciência sobre isso tudo que eu tô colocando aqui, a gente começa a olhar a vida de uma outra forma e a ser mais humilde, deixar de ser arrogante e entender que todos nós podemos errar. E quando a gente entende isso, a gente pega leve, né, com as pessoas que erram. Volto a dizer, talvez você não queira mais ficar com essa pessoa que te machucou, que te magoou. Não tem problema. Mas você se colocar no lugar de que eu perdoo e eu sigo assim a minha vida. E às vezes a pessoa precisa saber que você perdoa. Talvez esteja pesado para ela ainda, porque ela acredita que você não deu esse perdão. E às vezes é muito bom você dizer para ela que não, tá tudo certo, tô perdoada. Não se sinta culpada pelo que aconteceu. Às vezes a gente precisa expressar. Às vezes a gente precisa falar. Eu tiraria até o às vezes para dizer sempre. Então, muitas vezes a gente vai para esse lugar de que, não preciso falar, a pessoa já sabe. Pô, tá na minha cara. Não, tá tudo bem. Mas a gente não senta para conversar e para expressar. E eu sei que movimentos como esses não são movimentos fáceis. Mas aqui, se isso já te chamou a atenção para você pensar, se você lembrou de alguém, né, no meio desse podcast, pô, lembrei de fulana, ficou aquela situação chata, lembrei de cicrano, ficou uma situação chata, né, podia resolver, isso foi numa outra época, para isso ficar claro para todo mundo, esclarecido. A gente segue sem peso, né, gente? A gente segue com a questão resolvida, porque o que a gente não resolve agora, lá na frente, de alguma forma essa situação vai voltar de novo para a gente resolver, porque a gente não aprendeu. Então é muito sobre isso. Então fica aqui a minha super dica de filme, assista. E depois, se quiser, manda uma mensagem contando o que você achou. E além disso, né, coloque um filme aí que te inspirou para a gente poder divulgar, para que as pessoas tenham acesso a esse filme. Vem comigo, vamos caminhar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Brian Banks, Um Sonho Interrompido, do Programa de Extensão Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, coloque no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com. Em busca do autoconhecimento e evoluir. No podcast sobre liderança e aprender. Com a Fernanda Gonçalves.